Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o tempo. Que correria, né? Que a gente vive nos dias atuais. A gente não tem tempo para nada. Para quem me conhece sabe que eu tenho uma rotina aí frenética, né? Com muitas atividades das crianças minhas. Trabalho fora, tenho 2 filhos, casa, academia, tudo. E eu compartilho um pouquinho nos stories, às vezes, do nosso dia a dia, das nossas atividades. E eu ouço muito essa pergunta: Nath, como você dá conta? Como você faz tanta coisa? Como você dá conta? E eu sempre respondo: gente, eu não dou conta. A gente nunca vai dar conta 100% de tudo, né? A gente sempre vai ter que estar equilibrando aí os pratinhos, né? E para poder equilibrar, a gente tem que definir prioridades, né? É, Tem semanas que eu vou estar com um foco maior no meu trabalho, então os filhos vão ficar um pouquinho de lado, ou eu tenho que cuidar dos meus filhos, dar atenção para eles, para o meu marido, e aí a casa vai ficar de lado, vai ficar bagunçada. Então a gente tem que saber estabelecer essas prioridades, né? Mas entre todos esses pratinhos que a gente tem que equilibrar, o pratinho de Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Deus tem que ser a prioridade, o nosso tempo com Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus, como fala lá em Mateus, e as demais coisas não serão acrescentadas. E é incrível, assim, como quando a gente coloca Deus como prioridade, como Ele nos ajuda, Ele nos dá clareza para gerenciar melhor o nosso tempo, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que remir o tempo, né? Lá em Efésios 5, versículo 15, versículo 16, fala sobre isso, sobre remir o tempo, né? Para alcançar aí sabedoria. O que significa isso, remir o tempo? Significa administrar o tempo, ter controle sobre ele, né? Existe até um gráfico que a gente utiliza no trabalho, depois eu posso deixar um link aqui também, sobre escala de prioridades, né? Como dividir suas tarefas, saber o que é importante, saber o que é urgente, né? E remir o tempo, administrar o seu tempo, usar o tempo com sabedoria, é isso, é estabelecer prioridades, né? E aí eu quero até abrir um parênteses aqui para falar com as mães, né? Muitas vezes a gente acha que os filhos são um peso, né? Eu, quando tive meu segundo filho, foi um impacto muito grande para mim, mudou muito a minha rotina. E a gente acha assim, por causa dos filhos, por causa da correria, eu não consigo buscar Deus, eu não consigo ter o meu tempo de devocional. E por um tempo eu me senti frustrada, porque a gente vê as pessoas na internet, né, fazendo devocional, pega lá sua xícara de café, senta ali na mesa, no silêncio, na paz, lê a Bíblia, lê um livro, né? E assim, isso praticamente é impossível na minha rotina, eu sentar no silêncio. Aqui em casa, quase 100% do tempo é muito barulho, é criança, é aquela coisa. Então, como a gente vai ter o nosso tempo com Deus? Na verdade, é durante os afazeres, né? Eu tô trocando uma fralda, eu tô falando com Deus, eu tô junto com eles também falando com eles sobre a palavra de Deus, né? A minha filha mais velha, principalmente, eu falo bastante na cabeça dela mesma. A gente tem que colocar Deus ali na cabecinha deles, porque tem muita influência, né? Muitas coisas do mundo sendo lançadas sobre nossos filhos. Então nós temos que lançar a palavra de Deus para quando eles chegarem em uma situação eles saberem, não, isso aqui não provém de Deus, isso provém. E é muito gratificante a gente ver colher os frutos, né, daquilo que a gente ensina. Eu tô passando isso com a minha filha, é muito gratificante. Às vezes a gente vai visitar uma igreja, ela sempre vai na escolinha, e as professoras da escolinha vêm falar comigo: nossa, como que a sua filha é inteligente, ela gosta de falar de Jesus, ela sabe, ela quer responder todas as perguntas, e eu fico muito feliz, né? Na Bíblia também diz isso, em 1 Timóteo, que os nossos filhos, né, através dos nossos filhos nós vamos ser salvos, através da nossa missão de mãe. Então, na verdade, filhos não são um peso, filhos são uma missão que nos salvam, né? Não é fácil, não é nem um pouco fácil conciliar, mas é muito importante a gente priorizar a Deus, né, na nossa vida, e depois as outras coisas a gente vai administrando e vai equilibrando, né? E para finalizar, eu queria ler aqui um salmo, né? O Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Essa palavra é muito profunda, né? Sobre contar os nossos dias, entender que a vida é breve, a vida é passageira, né? Nossa vida nessa terra é de passagem e o tempo vai passar. As crianças vão crescer, a aposentadoria vai chegar um momento em que a correria não vai ser mais essa, né? E aí o que que a gente vai ter para entregar? Qual vai ser o nosso legado, né? Será que eu vou entregar uma casa limpa, com rejunte limpo, com piso brilhando? Ou eu vou ter plantado uma semente no coração dos meus filhos, eu vou ter sido bênção na vida do meu marido, na vida das pessoas, né? Ter sido luz no meu trabalho, contribuído com alguém, né? Por apresentar Jesus a alguém. Então, o que que eu vou ter para entregar, né? Quando chegar no final da minha vida, o que que eu deixei como legado? Então, vamos refletir sobre isso, né? Às vezes é tempo de desacelerar, de deixar o material um pouquinho de lado e focar mais no espiritual, de estabelecer o Senhor como prioridade da nossa vida e realmente as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Que Deus abençoe cada um de vocês.